Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa semaninha nova para a gente hoje, segunda-feira, comecinho de semana, né? Então, hoje Jesus nos traz algo de especial para a nossa mudança de vida, não é? Para que a gente possa caminhar para a vida eterna, né? Essa vida que tanto ele almeja para nós, né? No momento do nosso chamado, ele guarda um lugar. A palavra diz que ele guarda um lugar. Ele está guardando um lugar especial para cada um de nós, mas a gente precisa caminhar conforme a sua vontade. E hoje é mais um dia novinho para a gente começar a caminhar. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus volta para o livro de Mateus. A gente vem aqui em Mateus, no capítulo 10 ainda, só que a gente vem aqui para o versículo 34, do 34 ao 42. Aí a gente pula para o capítulo 11 e a gente lê aqui o versículo 1, certo? Perseverança em meio ao conflito. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, e sim a espada. De fato, eu vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a própria vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto a vocês, não perderá a sua recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a gente lendo esse evangelho aqui, né? A gente fica um pouquinho assustado quando a gente não entende, porque Jesus diz assim: eu não vim para unir vocês, muito pelo contrário, eu vim para desunir, né? É mãe contra filho, filho contra mãe, né? Irmão contra irmão, por causa da minha palavra, por causa de mim, né? Mas quando Jesus vem falar sobre isso, Jesus já sabia o que ia acontecer, não é? Jesus sabia que a nossa humanidade ela ia ser uma humanidade dividida, né? Ele sabia que iria ter esse contrito, né? Esse contrito da espiritualidade com a carne, né? Existe esse contrito, né? Como a gente pode entender essa primeira parte que Jesus fala aqui, que ele não veio para apacentar, ele não veio para unir, muito pelo contrário, ele veio para desunir, não é? Na prática, não quer dizer que Jesus veio para fazer intrigas, para isso, para aquilo, não. Ele está falando da nossa humanidade. A gente sabe que o que é que acontece? Numa família, por exemplo, né? Numa família, quando um dali da casa mora ali o esposo, a esposa, né? Os filhos moram ali aquele grupo de pessoas. Então,
Até então eram pessoas do mundo, pessoas que não entendiam, por exemplo, a palavra de Deus, pessoas que não frequentavam igreja, pessoas que viviam no mundo assim como se não houvesse amanhã, ou seja, vivia a vida carnal, mas não tinha uma intimidade com a vida espiritual. Aí o que é que acontece quando um dos encontra Jesus, ou seja, quando um dos se converte? Conversão, encontrar a palavra de Deus, entender, né? E trazer para a sua vida, ou seja, praticar o que Jesus quer. Os demais, ou seja, as outras pessoas que ainda não encontraram, fica assustada, né? Muitos começam a tirar sarro da cara da pessoa, dizer que a pessoa agora virou beata de igreja, que virou barata de igreja, né? Que vai lá balançar a batina do padre, que vai lá. Enfim, são inúmeras as coisas que a gente leva quando a gente começa a mudar de vida dentro da espiritualidade, ou seja, dentro de uma caminhada com Jesus. É difícil. E verdadeiramente, como ele fala aqui, começa com os da nossa casa, começa com os da família, né? Muitos não aceitam. Às vezes a mulher se converte primeiro, o marido muitas vezes não aceita, porque tem coisas que ela deixa de fazer, deixa de ser, deixa de aceitar e ele não aceita. Por quê? Porque ele ainda está no mundo, ele ainda está ali aspirando as coisas que o mundo oferece. Então é diferente as coisas que o mundo oferece com as coisas que Deus oferece. Não é? Então, a gente sai do mundo quando a gente se converte? Não, a gente permanece nele, mas a gente sabe onde a gente pisa, né? A gente sabe o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. A gente faz mais coisas que agradem o coração de Deus e não que desagrade. Então, você vê que tem pessoas na nossa família que não entendem. Amizades nem se fala. Você vê que a amizade se afasta de você. Era amizades de copo, amizades de farra, mas quando você tá ali firme que você não quer mais aquela vida para você, as amizades ela desaparece, não é? Que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque se você quer viver algo que é totalmente diferente do mundo, você não pode conviver com pessoas que vivam ali aspirando ainda as coisas totalmente do mundo, não é? Você tem que procurar pessoas que caminhem com você, que entendam a espiritualidade com você, porque você vai ali, tudo que você fizer vai ser bem entendido, diferente das pessoas que não entendem. A gente também não vai culpar as pessoas, porque quando a gente não encontrou, a gente também era assim. Enquanto a gente não encontrou a palavra de Deus e não começou a entender, a aspirar e a trazer para a vida, a gente também eram pessoas leigas que não sabia, né? Então Jesus quer dizer nesse sentido, prestem atenção você que mudou através da palavra de Deus, se não houve pessoas para criticar você. Seja no seu trabalho, muitas vezes você era uma pessoa no trabalho, depois que você começou a aspirar as coisas de Deus, você começou a mudar, você já não é mais aquela pessoa, né? Você já não é mais aquela pessoa que gosta de entregar o amigo para o patrão. Enfim, você vai mudando e ali você vai criando um atrito nas pessoas. As pessoas elas não aceitam que você mude, principalmente nesse sentido de igreja, de espiritualidade, de coisas de Deus, né? E aí, Jesus vem falar aqui, eu vim para dividir. Outro exemplo que a gente pode citar onde Jesus é dividido dentro da família é as denominações que hoje existem, né? Hoje já não existe uma só fé como ele pede, existem outros tipos de denominações aonde as pessoas muitas vezes, por falta de acolhimento, de acolhimento verdadeiramente, né? Chega em qualquer igreja, qualquer lugar que se abra as portas, chega lá, é bem acolhido, naquele momento ali de tristeza, de falta de acolhimento, de ter alguém para acolher, existem pessoas que acolhem e ali aquelas pessoas elas vão ficando. Então,
Só que ali existe um outro ensinamento, uma outra coisa que é totalmente diferente daqui. Começando pelo respeito, não é? O respeito pelas coisas santas. Então as pessoas elas vão ficando. E ali aonde elas aprendem, elas trazem, elas aspiram aquilo ali e ali vira um atrito dentro de casa, não é? Coisas que você entende de uma forma, elas entendem de outra, que é o que causa a divisão, o que causa a intriga, o que causa a briga. Então Jesus vem dizer, por isso Jesus fala, eu não vim. Não pense você que eu vim para apaziguar, que eu vim para unir. Não, eu vim para isso, mas é nesse sentido. Né? O ser humano tomou outro rumo. Só existe uma única fé, só existe uma única igreja fundada por Jesus, só existe... Mas as pessoas dividiram, né? Infelizmente foi dividido e aí as pessoas estão, cada um para um lado. Dentro de uma família posso encontrar pessoas protestantes misturado com católico, que se mistura com espírita, que se mistura com candomblé, que se mistura com isso, que se mistura com aquilo. E ponto. Então cada um acredita na sua denominação e aí há aquele choque de atrito, né? Então Jesus vem falar nisso. Essa primeira parte. Depois Jesus vem falar sobre quem ama seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, eu preciso ter um segmento na minha vida, entendeu? Quando eu dou meu sim a me converter, não existe pai, não existe mãe, não existe filho, não existe marido, não existe ninguém. Eu sigo a vontade de Deus, né? Muitos não querem que você se converta, inclusive até muitos pais às vezes, né? O pai não quer, a mãe não quer, né? Quantas mães, quantos pais muitas vezes quando o filho, por exemplo, sente o desejo de ser padre e não quer, prefere que o filho esteja no mundo, que o filho case, dê netos e etc. E Jesus diz: se você ama seu pai e sua mãe a ponto de não seguir o que eu coloquei no seu coração, um exemplo, esse menino que deseja no coração ser padre e muitas vezes deixa de ser, casa, faz a vontade da mãe, ama mais a mãe do que a mim, não é digno de mim. Então, se eu sinto um chamado, eu tenho que ir independente de quem vai falar. Se eu tenho um marido dentro da minha casa, né, que não gosta das coisas de Deus e me proíbe de ir a uma igreja, me proíbe de viver a minha vida espiritual com Deus, e eu sigo ele, eu estou errada. Eu vou perder, né, a companhia de Jesus na hora que eu precisar, porque ele diz aqui, não é digno, você não é digna de mim, por quê? Porque você seguiu ele, ou seja, você ama mais ele do que a mim. Quando eu amo a Jesus Cristo, eu faço o que ele quer, passando por cima de qualquer um, não é? Aí você pode dizer, mas quando a gente casa que sai da companhia dos nossos pais, somos só um, né? Então, os nossos pais, tios, deixa de ser família para ser parente. Então, a nossa família é o esposo e os filhos, não é assim? Mas aqui, na palavra de Deus, eu tenho que ter Jesus acima de tudo. Acima de marido, acima de filho, acima de mãe, acima de pai, acima de qualquer ser humano igual a mim. Jesus, ele tem que estar acima. Então, se eu sinto vontade de ir trabalhar no ministério na igreja, eu sinto o dom, sinto aquele desejo, eu vou. Falo com meu esposo, ele não aceita. Problema seu, meu amor. Eu vou e acabou a história. Eu não estou indo para um forró, eu não estou indo para um prostíbulo, eu não estou indo para... Eu estou indo para a igreja. Eu estou fazendo aquilo que o meu coração está pedindo. É uma pena que você não entenda. Ponto. Entendeu? Então, assim, eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar, em tudo que eu for fazer. Eu não posso deixar que as pessoas, me esconda, né? As amizades muitas vezes,
te convida a ir para uma festa, te convida para ir para um churrasco, te convida para ir para os cantos, tu não vai. Ou então tu vai depois que tu vai para a tua missa. Tu tem o teu compromisso de ir à missa, mas eles não gostam disso. Então eles começam a se afastar. Muitas vezes você deixa de ir ali na sua missa. Por quê? Porque você tem o churrasco. Então você agrada aos seus amigos. Você prefere agradar aos seus amigos do que a Deus. Tenho um churrasco para ir, beleza. Vocês vão e eu vou à minha missa. Primeiro Deus, primeiro Jesus Cristo na minha vida, depois eu vou no churrasco. Ah, mas a gente não vai esperar porque isso, porque aquilo, beleza. Se der para mim ir sem vocês, beleza. Se não der, deixa para a próxima. Em uma hora, em um lugar, uma hora que seja mais perto, que dê para mim ir. Mas em primeiro lugar eu tenho um compromisso com o meu Deus. Com o meu Deus. Ah, eu vou para a praia, tá tudo combinado pra gente ir para a praia no domingo e tal. Eu preciso ir à missa esse final de semana. Eu não posso deixar de ir à missa porque eu vou à praia. Eu tenho sábado à noite, né? Muitas vezes eu lembro, a gente ia pra praia, né? Aí chegava lá mais ou menos na sexta-feira. E aí o sábado era só farra à noite. Muitas vezes tinha até uma igrejinha lá, tava celebrando a missa. Nunca ninguém ligou de ir. Nunca ninguém ligou. Então, vou procurar aqui nesse bairro uma igrejinha que tem uma missa, vou rezar. É uma hora de missa. Então eu vou me alimentar com as coisas de Deus e depois eu vou. O resto do meu final de semana eu tenho todinho para mim. Então, tô amando a Deus acima de tudo. Tô colocando Ele à frente de tudo na minha vida. Aí ele diz, né? Quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Ou seja, ele quer dizer, toda vez que acontece algo que é cruz para a minha vida, é sufoco, né? Tribulações, coisas ruins que acontecem, doença que chega, desemprego que chega, isso significa a cruz que ele fala aqui. Se você não pega a sua cruz e me segue, você não é digno de mim, ou seja, eu preciso colocar o meu problema nas mãos dele. Ou seja, pegar a minha cruz. Eu não posso jogar a minha cruz fora, eu não posso cortar a cruz, não é? Eu não posso. Eu tenho que levar a minha cruz conforme ela veio. Conforme foi permitido por Deus que eu carregue isso. Jesus nunca dá a gente aquilo que a gente não suporta carregar. Então, se ele te deu um desemprego, ele quer te aprender em alguma coisa. Ele quer que você aprenda algo daquilo ali. Foi permitido por Deus você perder aquilo ali para que ele te dê algo melhor lá na frente. Isso é fato. Quando acontece uma doença, Jesus quer algo, tirar algo daquela situação ali. Eu não posso simplesmente deixar de ter fé, ficar com raiva de Jesus. Por quê? Porque ele me deu aquela doença. Não, ele não me deu, ele permitiu. Porque Jesus ele não dá doença a ninguém. A doença ela é fruto dos nossos pecados, das nossas desobediências. Então, quanto menos eu desobedeço, menos tribulação eu tenho em questão de dores, doença ruim, essas coisas. Tudo faz parte da desobediência do ser humano. Então, cada vez que eu vou diminuindo as minhas desobediências, eu vou ganhando favores de Deus, favores positivos, né? Então, Jesus ele não dá doença a ninguém, ele permite que aquilo aconteça, né? Ele permite que aquilo aconteça. Então, eu preciso pegar a minha cruz e seguir. O meu problema, eu não posso jogar o meu problema nos braços de ninguém, eu não posso pegar o meu problema, botar de lado e deixar lá que Jesus venha e conserte. Não. Eu tenho que pegar o meu probleminha, botar nas costas e carregar até o fim. Vai chegar um momento que eu vou estar restaurada de fé e a coisa vai acontecer. O emprego vai aparecer, eu vou ser curada da doença, não é? Independente, cada um dentro da sua realidade, isso vai acontecer. Mas eu não posso largar a minha cruz, não posso. Eu tenho que seguir, porque senão ele está dizendo, você não é digno, eu não sou digno, você não é digna de mim.
nem eu sou digno de você. Entendeu? Você precisa mostrar para mim que você me ama, que você me obedece, que você tem temor a mim, para que eu possa, diante do Pai, reconhecer você. Né? Então, tem tudo isso para a gente observar antes da gente chegar lá, não vamos ver. Né? Aí, mais embaixo, vem a confirmação quando ele diz, quando você quer ganhar a sua vida, você vai perder. Mas quando você perde a sua vida por mim, você vai ganhar. Né? Que significa, se você quer ganhar a sua vida, você vai perder. Ou seja, se você quiser continuar com a vida do mundo, tudo que o mundo oferece, não observando os meus mandamentos, não querendo conversa comigo, você vai perder a vida eterna. Aquela vida eterna que a gente falava ontem. Você vai perder. Você não vai entrar, você não vai conseguir entrar. Entendeu? Porque você só vai conseguir se você verdadeiramente me amar em primeiro lugar e fazer a minha vontade. Não é? Mesmo que eu tenha morrido por você pelos seus pecados, mas você tem a sua contribuição. E a nossa contribuição é aqui na terra. Enquanto houver tempo, a gente está caminhando aqui. Enquanto houver tempo, a gente está caminhando, tendo oportunidades de conhecer a palavra. Seja aqui, seja na igreja, seja no grupo de oração, seja onde for. Seja num culto, seja onde for. Você e eu, a gente tem a oportunidade de mudar. Então, Jesus vem dizer, né? Se você quer ganhar a sua vida aqui, você pode ficar com tudo que o mundo lhe oferece. Beleza. Mas não conte comigo na vida eterna. Ou seja, não vou lhe conhecer quando você morrer, que chegar diante de mim, eu vou lhe desconhecer. Agora, se você perder a sua vida, você vai ganhar. Ou seja, se você der o seu sim, se esforçar para fazer a minha vontade, mesmo que você caia, você levanta, você continua de novo, porque eu sei que você é humano. Vai chegar um momento que você não vai suportar tal tribulação e você vai cair, você vai pecar, você vai fazer, vai acontecer. Mas dentro do seu coração tem um propósito, que é chegar ao céu, chegar à vida eterna. Então você vai lutar. Então eu preciso lutar aqui embaixo para que eu ganhe a vida eterna. Eu não quero ganhar a vida do mundo e perder a eterna, de forma nenhuma. Eu quero perder a daqui. E perder a daqui aos olhos do mundo é quando as pessoas olham para você e veem que você não faz parte mais daquela patotinha ali que vive no mundo, que vive nas drogas, que vive na bebedeira, que vive na prostituição, que vive, né, em certos bailes. Então, para o mundo, você está perdendo. Quantas pessoas não chegam junto da gente e dizem assim, menina, tu está perdendo vida, menina. Tu não vai mais naquele pagode ali, tu não vai mais ali naquele lugar ali, não é? Tu não vai ali puxar um baseado, mas não é. Tu tá perdendo, tu vai morrer e tu não vai viver, porque a vida é só isso aqui, ó. As pessoas, ela fala isso. Só que para Jesus é diferente. Jesus pede que você largue tudo isso e viva conforme a vontade dele. Mesmo que você viva caindo, mas que você levante, mas que você não volte para aquele buraco de que você saiu. Entendeu? Porque ele quer vida pra gente. E a vida que a gente encontra só é eterna. Porque essa vida verdadeiramente ela vai passar e tudo vai ficar aqui. Mas aquilo que a gente leva aqui dentro é o que vai nos levar ao céu. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.